Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos a mais uma videoaula, nossa 18ª videoaula, e vamos hoje finalizar o capítulo 5 do nosso livro. Deixa eu abrir na página para mostrar para vocês. De olho no espaço, ok? E vamos pegar o livro, então, vamos abrir na página 81. O assunto hoje vai ser perspectiva. Vamos falar sobre a perspectiva no desenho. Então, eu peço para que vocês abram o livro na página 81 para acompanhar a leitura e as atividades da aula de hoje, ok? Então, aqui na página 81, nós vamos falar sobre perspectiva atmosférica. O que seria isso? Então, aqui no texto diz: observe o ambiente onde você está. Veja um objeto próximo e outro mais distante. Em qual deles você vê mais detalhes? Então, observem aí, no lugar onde vocês estão. Então, tem um objeto mais próximo e um objeto mais distante. Onde vocês conseguem perceber mais detalhes, O objeto que está mais próximo, nós conseguimos ver melhor a sua forma, a sua cor e seus pequenos traços. Naqueles que estão mais distantes, os detalhes se perdem. Alguns artistas representam esse fenômeno por meio da perspectiva atmosférica ou perspectiva aérea. Então, aqui na página 82, nós vamos ter aqui essa imagem, tá? Do Caspar David Friedrich, acho que é assim que fala. Mulher diante da aurora, tá? Então, esse pintor alemão, ele costumava retratar em seus trabalhos muitas paisagens e a conexão entre elas e o ser humano. As ilusões do espaço são criadas de modo que locais mais próximos e mais distantes se diferenciem por meio de transições contínuas entre as cores. Para representar os ambientes tão amplos, o artista aplicava tons mais fortes nas montanhas mais próximas do observador e aquelas mais distantes ele coloria em tons mais suaves para dar aquela perspectiva de distância, tá? Então, assim seria a técnica da perspectiva atmosférica, tá? Então, quando é uma coisa mais distante, fica um pouquinho mais desfocado, e a mais próxima, no caso aqui ele usava as cores, fica um pouco mais, não desfocado, um pouco mais assim forte, a cor, para que possa ser daquela sensação de proximidade, tá? E aí nós temos a página 82, a atividade para que vocês façam, Então, essa atividade diz assim: a partir das pinturas que você observou, assinale a pintura que mais utiliza a técnica da perspectiva atmosférica. Então, aqui nós temos duas pinturas. Então, vocês podem até fazer agora, não preciso deixar, porque é rapidinho. Qual dessas duas vocês acham que utiliza a técnica da pintura atmosférica? Essa aqui, que está tudo num plano só, tudo no mesmo tom, Ou essa outra aqui? Então, pelo que aprendemos, seria essa aqui, onde nós temos tons mais fortes, tons mais claros, mais desfocados, tá? Então, seria a perspectiva atmosférica nessa primeira figura. E aqui na página 83, nós vamos falar sobre perspectiva linear. O que seria a perspectiva linear? Essa técnica passou a ser utilizada a partir do período do Renascimento, por volta do século XV, para criar a sensação de profundidade. Os elementos distantes são representados em tamanho menor do que os que estão mais próximos ao observador. Quanto mais próximos ao observador, maior e mais detalhado o elemento representado, tá? Por isso, os artistas desenvolveram uma técnica para isso, Observe as imagens abaixo. Então, nós temos aqui as imagens, E aqui, as linhas desenhadas sobre a obra se encontram em um ponto único. Ele será
o ponto de vista do observador, certo? Então, aqui é onde tem o ponto de vista, tá? As linhas determinam o tamanho dos elementos da pintura. Os elementos que se encontram mais à frente são chamados primeiro plano. Aqueles que estão mais ao fundo, dizemos que então que estão em segundo plano para poder dar essa sensação de distância, ok? Então, é só vocês observarem as linhas e como foi feito esse desenho para que se tenha essa sensação de profundidade. E aí, na página 84, nós vamos ter aqui uma atividade. Então, nós vamos ter aqui esse quadrado todo riscado com linhas. Só de olhar as linhas a gente já tem essa sensação de profundidade, né? E a atividade é a seguinte: observe o esquema abaixo que mostra as linhas de fuga. Observe que quanto mais perto do ponto de fuga, aquele ponto onde vai ter a observação, mais próximas ficam as linhas verticais e horizontais. Quanto mais a distância do ponto de fuga, mais distante as linhas ficam umas das outras. Ou seja, as linhas diagonais delimitam o tamanho da imagem. Então, gente, só lembrando, tá? Vertical é a reta, diagonal, horizontal é deitada e a diagonal é assim de ladinho, tá bom? Ou seja, as linhas diagonais limitam o tamanho das imagens. Utilize o esquema abaixo para fazer um desenho, criando a ilusão de profundidade. Então, olha, baseados nesse esquema, não precisa ser aqui no livro, vocês podem fazer uma folha à parte, vocês vão criar um desenho, tá? Usando a técnica de ilusão de profundidade. Então, vocês vão fazer as linhas, né, para vocês se basearem, o ponto de fuga, certo? E aí vão fazer desenhos menores, desenhos maiores para dar essa sensação, tá ok? Então, essa vai ser a nossa atividade da página 84. E aqui na página 85, nós temos aqui algumas obras, né? A instalação de... algumas não, uma obra do Abissal, tá? Ela foi produzida com vinil adesivo, tinta e filtros de luz. De acordo com o artista, ela mostra o poder que a arte tem de proporcionar novas experiências com a realidade. É uma obra que inquieta, desperta o olhar e aguça a curiosidade, convoca o espectador a participar dela. Então, a pessoa está aqui em cima, dá a impressão que ele está voando ou que ele vai cair, né? Quando você vê essa imagem, nós temos muitas obras por aí que a gente vê, principalmente assim, arte de rua, onde as pessoas usam essa ilusão espacial nas obras, né? Parece que tem um poço, um buraco no chão e a pessoa vai cair. Então, para isso, é o uso da perspectiva, né? Que cria essa sensação, né? Muito interessante. E aí, aqui, nós temos na página 86 uma imagem do William Hogarth, Sátira sobre a Falsa Perspectiva. Essa gravura, chamada Sátira sobre a Falsa Perspectiva, foi criada em 1754 para um panfleto que abordava a técnica de perspectiva. Nela é apresentada uma cena com exemplos impossíveis da técnica. Embora os elementos individuais estejam coerentes, o conjunto é impraticável. Então, por que seria isso? Vocês vão observar essa obra e aí na página 87 vai ter a atividade. Então, vocês vão ler e vão relacionar a imagem que vocês acham, tá? Porque vocês observando essa obra, vocês vão ver que tem muitas incoerências na técnica de perspectiva. E eu quero que vocês apontem para mim no exercício da página 87, certo? E aí, para finalizarmos o nosso capítulo,
Vou deixar para vocês a leitura da página 88, é um trechinho que fala sobre dança, o corpo no espaço, né? Aproveitando que nós estamos falando de espaço na arte. E temos uma atividade na página 90 sobre a leitura do texto da página 88. Tudo bem? Então fica de atividade para vocês a página 87, tá? Que tem a ver com a página 86 e a página 90, que tem a ver com a página 88. Vocês façam a leitura e respondam a atividade. Tudo bem? Fico aguardando vocês no plantão de dúvidas, se tiverem alguma dúvida em relação à atividade da aula de hoje ou as atividades anteriores que vão cair na nossa avaliação bimestral. Tá bom, alunos? Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.